Olá, rockers! Bem-vindo ao canal Rock and Trip. E é isso aí, estamos começando mais um vídeo de rock and roll. Cara, vamos voltar lá para os anos 60 e falar de uma banda. É mais uma daquelas bandas que fez sucesso, mas é uma banda subestimada do rock and roll. Cara, só os rockers mesmo que curtem, né? Aquele rock clássico vão saber. Cara, e eu tô fazendo esse vídeo aqui porque não tem praticamente vídeo sobre essa banda no YouTube, tá? Tô falando da banda Free. Banda clássica, importantíssima, banda que vendeu... Cara, depois do fim da banda, eles já tinham vendido 20 milhões, mais de 20 milhões de cópias de discos, cara. Lá em 1973. Então, quer dizer, não é uma banda... uma pequena banda não, tá? E é a banda importante para a história do rock. Se você não se inscreveu aí, se inscreva, compartilhe nossos vídeos de viagens, cultura e rock and roll. Aqui temos a playlist Histórias do Rock. E se você quiser também algumas dicas de viagens, histórias de cidades pelo Brasil, tem a playlist Momentos de Viagens. Vamos lá, vamos começar. Bom, como todas as bandas, principalmente dos anos 60 lá, anos 70, as histórias são meio parecidas, né? E cara, aqui você vai ter que ficar pra assistir o vídeo inteiro, pra você realmente entender a história dessa banda. Foi uma história, uma carreira, vamos dizer, meteórica, só que também momentos de turbulência, e teve também um momento trágico, né, no final da banda. Então, assim, vou pincelar algumas histórias. Ninguém contou ainda a história do Free aqui no YouTube, então o canal Rock and Trip vai contar. Tudo começa lá no final de 1967, ali em Londres, na Inglaterra, né? Ali no Reino Unido. Todo mundo sabe que naquela época lá, a época do Paz e Amor, né? Do Flower Power. O jovem daquela época todo mundo queria montar uma banda. É incrível, cara. Você vê tantas histórias assim. E sem dúvida nenhuma, o Free é mais uma dessas bandas, mais um sonho dessa molecada lá dos anos 60. Bom, mas vamos lá. Um dos caras principais, eu considero peça-chave na formação do Free, foi o guitarrista Paul Kossoff. Cara, um cara não é muito citado pelos rockers, né? Os rockers bangers, mas o Paul Kossoff foi um grande guitarrista, né? Um cara que tinha aquelas raízes do blues dos anos 60, mas já com os pés no hard rock, para vocês entenderem aquela junção blues rock e hard rock. Então, cara, esse cara é para mim a peça principal da história da banda, não só pro começo, mas pro fim da banda também. Vocês vão entender, mas tem que acompanhar aqui. E se você também quiser, você pode deixar seu comentário sobre esse vídeo e sobre a história do Free, tá? Então era o Paul Kossoff. Ele tocava numa banda ali dos anos 60, uma banda de blues, pra falar a verdade, chamada Black Cat Bones, tá? O Black Cat Bones fazia basicamente o blues. E cara, não tinha como o Paul Kossoff não aparecer, porque o cara tocava muito, cara. O moleque era fenomenal. Mas no final de 67, ele tava num bar ali em Londres, e tava rolando uma banda que vai ter uma importância também com o Free. E essa banda, o cantor dessa banda, na época era batizada de Brown Sugar, né? Essa banda, o cantor se chamava Paul Rodgers. Incrível, cara, mas ele já estava ali mostrando seus dotes como cantor, cara. E o Paul Kossoff, tomando uma e outra, quando viu o Paul Rodgers cantar, ele foi impressionado com o timbre, né? O groove que o Paul Rodgers tinha na voz, a performance de palco. E aí, cara, ele ficou até o final para conversar com o Paul Rodgers. Então aí começa o embrião. Mas tem uma outra pessoa importante nessa história, que é o Simon Kirke. E por que o Simon Kirke? Muitos pensam, né, muitos rockers pensam que o Simon Kirke e o Paul Rodgers eram parceiros já desde essa época. E não, eles nem se conheciam.
O Simon Kirke, ele também tocava no Black Cat Bones, né? Ele não foi um dos fundadores da banda, mas no meio aí do percurso, exatamente em 1966, ele entrou pro Black Cat Bones. E ele já era amigo do Pocosoff. Então, é a dobradinha aí, a dupla que já vem lá do meio dos anos, lá do começo dos anos 60. E aí acabou o show do Brown Sugar. O Pocosoff foi até o Paul Rogers. Ó, foi lá falar, né, elogiar a performance dele. E aí, nessa conversa aí, o Pocosoff fez um convite pro Paul Rogers de participar, né, como vocalista do Black Cat Bones. Vocês não sabiam disso, né? Mas muita gente não sabe disso, dessa história. Porque o vocalista dessa banda tinha acabado de sair, então meio que foi na mesma época. Bom, e aí eles combinaram de se encontrar, né? Nessa, o Pocosoff também já comunicou ao Simon Kirke, que ele tinha encontrado um outro vocalista, que não sei o quê. Mas, quando eles se encontraram, tem uma situação aí que ia mudar totalmente essa história. O Paul Rogers já estava cansado de cantar blues, porque o Brown Sugar também era uma banda de blues. E vocês sabem que na época já tinha The Who, já tinha o Cream. O Cream foi uma das bandas fundamentais para essa mudança do blues pro blues rock, né? Então, os caras já tinham a importância do Cream nessa época aí foi fundamental. E nesse encontro aí, o Paul Rogers revelou isso para o Pocosoff. E já conheceu também o Simon Kirke. Cara, e o Pocosoff, por incrível que pareça, ele ia falar a mesma coisa pro Paul Rogers. Que ele estava cansado de tocar blues. Ele queria não fazer só solo. Ele queria fazer riffs de guitarra também. Ele queria fazer algo diferente do que ele estava fazendo no Black Cat Bones. E aí foi uma sinergia total, cara. Que a ideia dos dois, porra, o Pocosoff nessa época ele tinha acho que 17, 18 anos. O Paul Rogers e o Simon Kirke tinha 19 anos ou 18 anos também, tudo nessa faixa de idade. E cara, aí resolveram fazer o quê? O Paul Rogers falou pro Pocosoff: pô, a gente precisa, cara, fazer uma nova banda. A gente precisa fazer a nossa história. Não continuar uma história que já começou lá atrás. Vamos começar do zero. Vamos começar de novo uma outra banda. E o Pocosoff, conhecido como Cos, ele concordou plenamente, cara. Isso aí foi fundamental para surgir o Free. Bom, eles se reuniram, eles precisavam de um baixista, né? A ideia deles para poder formar a banda. E, cara, nesse percurso aí, surgiu um menino, cara, vou falar pra vocês, que ele tinha 15 anos na época, chamado Andy Fraser. E o Andy Fraser, muitos também não conhecem. O Andy Fraser era um baixista fantástico, cara. E ele não só tocava baixo, como ele também tocava piano, tá? Isso lá com 15 anos. E ele nessa época aí, final de 67, começo de 68, o Andy Fraser ele tava tocando com um John Mayall, tá? E os Blues Breakers, né? John Mayall em Blue Breakers. Nada mais, nada menos que isso. Olha um menino de 15 anos lá tocando, cara, com o John Mayall. Ele também estava cansado do blues, então calhou, ele aceitou na hora, cara. Marcaram lá já um encontro, né, num bar assim, fechado, para poder acertar as coisas, começar a ensaiar ali algumas músicas, né. No começo eles faziam alguns covers. E esse encontro aí foi fundamental, porque os caras já estavam lá, daqui a pouco chegou o Andy Fraser, desceu do carro lá, carregando seu contrabaixo, e aí até já entrou, já pediu pro Pocosoff se dá pra ajudar ele, levar o instrumento e o amplificador. Quer dizer, o Mike tava... Eles estavam... É o que eu já vi algumas entrevistas. Eles estavam sedentos de rock and roll já, nessa época. Eles estavam sedentos de sucesso, de fazer sucesso. Então, o objetivo foi, assim, igual pra todos, cara. Então, o som do Free ficou baseado em quê? Assim, pela carreira. Foi no blues rock,
com o hard rock, tá? Bom, e aí eles começam a se apresentar em bares, em pubs ali de Londres, né? Na região ali que eles viviam. E é claro, cara, como todas as bandas, sempre vai ter alguém... A galera do rock and roll frequentava sempre os mesmos bares, então sempre alguém via, porra, meu, que legal essa banda aí, né? E foi o que aconteceu. Um cara importante nessa história aí chama-se Alex Corner. O Alex Corner, ele era um guitarrista de blues também. E nos anos 60, se eu não me engano, acho que foi em 66, 67, ele montou um grupo chamado Free at Last. E tinha também o Ginger Baker, que é o baterista do Cream, nessa formação aí. E o Free at Last, eles gravaram acho que um disco, 2 discos só, mas não foi muito pra frente. Cara, aí o Alex Corner, conhecendo já a rapaziada lá, foi ele que sugeriu o nome Free. Foi daí que surgiu, né? Foi do nome da banda do Alex Corner que surgiu o nome Free. Foi uma sugestão do próprio Corner, né? Ele falou, pô, vocês podiam colocar como o nome da banda de Free. E eles acharam legal, né? Free é liberdade, é tudo que rolava nos anos 60. E aí a banda estava batizada e a banda já estava formada, né? Os 4 integrantes aí. E aí eles começaram, por exemplo, o Paul Rogers, ele estava tão empolgado que ele começou a escrever letras em 68. Ele começou já, sabe, trazer letras pro Paul Kossoff, pro Andy Fraser e pro Simon Kirke. E cara, a amizade do Paul Rogers com o Simon Kirke começou exatamente aí nessa coisa de fazer letras, né? E com o Andy Fraser também. Bom, e aí a banda, eles começaram a tocar, começaram a fazer algumas músicas. E o Alex Corner, que eu citei agora há pouco, além de ele sugerir o nome, Free, ele também, cara, nos ensaios, em algumas apresentações da banda, ele falou, porra, os meninos tocam bem pra caramba, né? E ele conhecia um cara chamado Guy Stevens. Vocês vão entender onde que eu vou chegar. O Guy Stevens, ele era um produtor da Island Records, que era um selo já importante ali no Reino Unido, né? E foi através do Alex Corner que ele fez um contato com o Guy Stevens para produzir e de repente conseguir um contrato pro Free. E cara, o Guy Stevens foi ver uma apresentação deles e, assim, ficou impactado com a voz do Paul Rogers e a guitarra do Paul Kossoff. Cara, isso daí foi fundamental, né? Naquela época você descobria os grandes talentos, as grandes bandas, era nessas apresentações, nesses pubs. E, meu, foi uma coisa meteórica. Por quê? Foi o que eu citei lá no começo. Foi uma carreira meteórica, mas o sucesso, assim, demorou uns 2 anos mais ou menos pra realmente chegar. Mas a banda, eles começaram ali no finalzinho de 67, começo de 68, e em 6 meses eles já estavam com um disco gravado, contrato assinado com a Island Records e já com uma agenda de pequenos shows pelo Reino Unido, cara. E outra importância do Alex Corner, né? Além de ter apresentado aí o Guy Stevens, conseguir esse contrato e dado, né, batizado o nome da banda. O Guy Stevens, cara, ele era meio loucão, né? Meio aquele cara novo, mas sedento de rock and roll. E ele também era divertido, cara, com os caras. E ele já conseguiu logo de cara, para promover o primeiro disco que ia sair no final de 68, ele já conseguiu alguns shows, cara. Já tinha uns 12 shows marcados pro Free, juntamente com o Blind Fate. Exatamente, cara. O Blind Fate, pra quem não sabe, foi uma nova banda que o Ginger Baker e o Eric Clapton montou em 1969. Que lançaram um disco só, mas um disco bom pra cacete, né? E, porra, você vê como que o contato é importante. Então, o Free já ia acompanhar o Blind Fate. Só que depois, cara, de algumas apresentações, o Free também abriu alguns shows pro Small Faces, que era uma banda também importante ali no final dos anos 60. Então, as coisas já foram acontecendo, né? Eles começaram a acompanhar em alguns shows do The Who também, chegaram a abrir alguns shows do The Who ali em 69. Cara, então o Free já tava ficando conhecido ali no Reino Unido.
E, meu, é incrível. Mas os caras, eles estavam tão sedentos de sucesso e de fazer música, que eles lançaram o primeiro disco do Free. É esse daqui, ó. O Tons of Sobs. Ele foi gravado e mixado no final de 68, só que em alguns lugares foi só sair no comecinho de 69. E saiu já em tour. Só que eles já tinham outras músicas, cara, pra lançar outro disco. As gravadoras naquela época tudo faziam um contrato, mas tinham que ter os discos, né? E no próprio, em final de 1969, exatamente em outubro de 69, eles lançaram o segundo disco, que foi auto-intitulado Free também. Cara, mas o primeiro disco eu vou falar pra vocês. É um ótimo disco. Pra mim, um dos melhores discos da carreira do Free. O Free, na carreira toda, lançou 6 discos de estúdio e 1 ao vivo. Ó, e no primeiro disco, tem aqui, ó, a primeira música que o Paul Rodgers escreveu, chama Walk My Shadow, que já é um petardo, cara. Você vê que já é uma pegada ali, guitarras de blues, mas com uma pegada hard, né? E eu acho esse disco mais hard do que o segundo disco, por incrível que pareça. Bom, pelo menos para os meus ouvidos, né? E Tons of Sobs, que é o primeiro disco do Free, ele teve até uma boa aceitação, mas assim, a vendagem não foi muito boa. Mas a gravadora estava disposta a investir na banda. E aí já outra música que eu acho maravilhosa desse disco, desse primeiro disco aqui, é The Hunter. The Hunter também, que musicaço, cara. Riffs de guitarra ali, uma base, cara, o Andy Fraser no contrabaixo. Nessa época ele tinha 16, 17 anos, 16 anos. Cara, fantástico, 69. Rapaz, ele era fenomenal. E aí, lançaram o segundo disco, que também tem músicas muito boas. Porém, eu ainda prefiro o primeiro disco, cara. O primeiro disco eu acho sensacional. Essas duas músicas que eu citei aí, a Walk My Shadow e a The Hunter, né, são fantásticas, cara. Mas tem outras músicas maravilhosas. Por exemplo, aqui, ó, I Am Mover, também. Tem um blusão pesado, chama Going Down Slow, tem mais de 8 minutos. Então é um disco maravilhoso. O segundo disco, eu gosto também, mas eu acho que já caiu um pouco a qualidade, na minha opinião, né? Músicas mais lentas nesse segundo disco, mas eu posso citar aqui, por exemplo, Songs of Yesterday, que acabou virando um clássico da banda. Essa música, cara, tem uma levada muito legal, cara, do Andy Fraser, né, no baixo. Então é uma música bacana, cara. Tem outra aqui, ó, I'll Be Creeping, também, que acompanhou toda a história da banda, né? Eles tocavam também essa música direto. Então tem músicas muito legais nesse disco aí. Mas também não teve uma vendagem, assim, boa, cara. E aí eles iam, em 1970, eles começaram a gravar o terceiro disco. E eles não tiveram muito tempo não, falar a verdade, acho que não deu menos de uma semana eles gravaram esse disco, cara. Que é o Fire and the Water. E o Fire and the Water, cara, esse disco aí foi a mudança na história da banda. Que a banda saiu dali vamos dizer assim, anonimato, abrindo shows pra se tornar uma banda de primeiro escalão. Por quê? Porque tem uma música que o Roger escreveu, uma letra aí, fala até de amor, que viria a ser o primeiro grande hit popular do Free, e é o maior hit do Free até hoje. Se chamar aqui, ó, um classicaço, All Right Now. All Right Now está nesse disco aqui, ó, Fire and the Water. Só que assim, eles gravaram esse disco já com uma produção melhor, né?
E aqui realmente o trabalho do Paul Kossoff foi fantástico, cara, na guitarra. Eu gosto do disco inteiro, mas a minha faixa preferida desse disco é a faixa título, Fire and Water. Que eu vou colocar aqui um pedaço. Cara, tem uma base de guitarra ali que é justamente o que o Kossoff queria fazer. Um belo de um refrão. Fire, the water, better make it. Meu, é uma música fabulosa. E esse disco aí, eu vi uma entrevista do Simon Kirke, que ele estava em casa, uma bela noite, porque nessa época eles não tinham... o disco estava indo bem, né, a vendagem do disco, e eles não estavam tendo dia de folga, porque eles estavam ensaiando direto, né, eles queriam realmente ser uma banda perfeita. Só que alguns problemas iam começar a acontecer também nesse disco Fire and Water. O guitarrista Paul Kossoff, pra quem não sabe, cara, ele, além de beber, esse período ele começou a experimentar algumas drogas, cara. Cara, isso daí, vocês vão entender aí, no continuar do vídeo, da história, foi assim, o câncer pra banda, o Free. Bom, mas enfim, uma noite, né, voltando, uma noite, a secretária da banda ligou pro Simon Kirke e pediu pra ele ir lá pro escritório da banda, cara. Que o pessoal já tava lá. E ele não entendeu, né? Ela falou, cara, se arruma e vem pra cá. Pega um táxi, né? Não, eu vou mandar um táxi aí pra você. Você vai vir pra cá. É pra ontem, cara. E era um dia de folga dos membros do Free. Ele até comenta isso. Ele falou, pô, a gente tava sem folga nenhuma, né, ensaiando direto. E justo nesse dia. Mas eu tive que ir. E quando chegou lá, o secretário falou pra ele, ele foi perguntar, né, se tinha acontecido alguma coisa, falou, aconteceu, meu. Aconteceu que a música All Right Now saiu lá da posição 30 e tralalá, que tava nas rádios britânicas, e foi pra quarto lugar, cara. E aí, foi aquela, vamos dizer assim, aquela recompensa, né, pelo esforço. Só que ao mesmo tempo foi aquele susto pros caras, porque os caras saíram do anonimato e de repente ficaram conhecidos. Todo mundo queria saber quem cantava essa música, All Right Now, que é uma música fantástica, né? O riff de guitarra ali, depois o solo do Andy Fraser no baixo, com o solo de guitarra e o vocal, né, do Paul Harris, foi sensacional. Então esse disco Fire and Water começou a vender pra caramba nessa época. E mudou a banda assim, da noite pro dia, né? Sucesso da banda. E aí eles tinham que se apresentar, cara, na mesma noite eles iam se apresentar no Top of the Tops. É um programa, até hoje, cara, tradicional na TV, né? Que os caras tiveram que, assim, rapidamente ia para se apresentar nesse programa, justamente por causa do sucesso que All Right Now estava colhendo, né? Vamos dizer assim. Quer dizer, você imagina, meu, quatro moleque ali de 18, 19. O Andy Fraser nessa época tinha 17 anos, tinha acabado de completar 17 anos. E os caras de repente viram estrelas. Então isso daí mexe também com a estrutura das pessoas e da banda, né? Mas, meu, eles foram, se apresentaram, foi top demais essa apresentação aí. E o sucesso do disco Fire and Water fez com que eles fossem convidados para se apresentarem vamos dizer assim, no Woodstock britânico que teve em 1970, que foi o festival na ilha de White, né? Isle of the Wight Festival. Foi um festival que teve mais de 600 mil pessoas, né? Festival, foi um Woodstock britânico realmente. Cara, e de repente os caras lá
pisando no mesmo palco do The Who, no palco do The Doors, no palco de grandes artistas da época, mano. Então, para eles, o convite para participar desse festival foi realmente, assim, assustador e ao mesmo tempo gratificante, cara. Os caras iam sair, né, ia parar de tocar, as plateias que eles tocavam era de 2.000 pessoas, né, no máximo. De repente ia tocar para 500, 600 mil pessoas. Olha só como que a nossa vida, né, a vida de cada um pode, da noite pro dia, mudar. Bom, e aí, eles foram se apresentar no festival, fizeram uma apresentação arrebatadora, sensacional, cara. Vou até colocar um pedaço daqui desse festival. E nesse meio tempo aí, a gravadora já começou a cobrar os caras de gravar outro disco, né? E eles não tinham tempo, cara, porque eles estavam com a agenda lotada em 1970. Eles tiveram, segundo o Simon Kirke, acho que foi em 3 dias eles gravaram mais um disco que foi lançado no mesmo ano do Fire and Water. É o disco Highway, que saiu em dezembro de 1970. Cara, 2 discos em 6 meses. E o sucesso. Ou seja, você imagina, cara, ali do começo dos anos 70, de 1970 até, em questão de 1 ano, a banda lançou 2 discos e fez um sucesso estrondoso. E com isso veio as drogas, né? Principalmente pro Pocosoff, que eu já comentei aqui, que ele já estava tendo problemas de drogas, cara. E com o sucesso ele não estava realmente preparado. Ele começou a cada vez mais experimentar mais drogas, né? E ele era um cara meio tímido. E, cara, isso daí foi uma coisa que ele lutou muito, somente nesse ano aí de 1970, 71, cara, principalmente, para se livrar disso daí, mas cada vez mais ele estava experimentando novas drogas. E aí, você tem uma ideia, o Free, em 1971, no momento que eles estouraram, eles também, esse problema do Pocosoff aí, atingiu tanto a banda, e o relacionamento entre os membros, que a banda resolveu dar um tempo, cara. Ou seja, fazia 1 ano e pouco, 1 ano e meio mais ou menos que existia o Free. Eles conseguiram uma carreira meteórica, só que ao mesmo tempo já tiveram que dar uma encerrada na banda. Então em 1971 praticamente, a banda ficou parada. Cada um foi fazer alguma coisa, o Pocosoff foi se tratar. Nesse meio tempo aí, em 1971, o Pocosoff com o Simon Kirke, eles fizeram até um outro projeto aí, né, mas que não foi muito pra frente. Pô, mas a própria gravadora, os próprios amigos, né, da banda e a própria banda se conscientizou que, porra, o que eles queriam, eles tinham conseguido. E aí eles precisavam, eles não podiam jogar tudo assim na lata do lixo. O que eles fizeram? Se reuniram de novo, somente o Paul Rogers e o Simon Kirke, que eram os dois que estavam mais sóbrios, vamos dizer assim, né, que realmente tinha mais segurança, né, para lidar com o sucesso. Eles resolveram também dar uma chance pro Pocosoff. Porque o Pocosoff, cara, o Free, pra ele, era a vida dele. E com essa parada do Free, isso daí afetou mais ainda a mente do Pocosoff, cara. Só que o disco que eles tinham acabado de lançar, o Highway, assim, foi meio fracasso de vendas. Não é um disco ruim, ó, né? O Highway, por exemplo, tem... Cara, tem 2 músicas aqui que eu posso citar pra vocês, que eu acho sensacional. E começou a tocar essas músicas em 1971, quando a banda tava, né, naquele hiato parada. The Stealer, cara, a música fenomenal. Ride on Pony. Ride on a Pony, cara, também é uma música que a banda continuou, assim, sempre tocou, cara, até os últimos dias de sua existência. Cara, mas o disco Highway, vou falar pra vocês, as capas dos discos do Free, cara, eu acho todas as capas horríveis, na minha opinião. E o Highway, aqui,
quem lançou, né? A gravadora fez uma cagada tão grande que eles lançaram esse disco sem o nome da banda. Que eu vou até colocar aqui, ó. Primeira tiragem saiu assim, cara. Saiu Highway. Que teve até gente de uma... teve até um apresentador de rádio, ali em 1971, comecinho, que falou, pô, essa banda é legal, né? Essa banda Highway é uma banda legal, cara. Parece até com Free. Porra, eles colocaram o Highway, mas não entrou... Aí eles fizeram essa correção, colocaram o Free bem grande e Highway embaixo, né? Pra entender. Mas olha só que cagada que o gravador é pequena, né? Os caras fizeram, a cagada que eles fizeram. Bom, enfim, conversa vai, conversa vem, se reuniram de novo e, porra, eles resolveram retomar as atividades do Free, principalmente, cara, pra ajudar o Pocosoft. Porque virou uma família aqui, né? O Free virou uma família ali, então eles precisavam também ajudar. Então, a gravadora também tinha um contrato com a gravadora, eles precisavam cumprir algumas, por exemplo, lançar mais um disco. Em 71, como eles ficaram parados, eles não lançaram nada. Então a gravadora, o que ela fez? Ela pegou uma apresentação e lançou o disco ao vivo, que é o Free Live, que saiu em 1971. Bom, em 1972, eles começaram a compor novas canções. Eles lançam o disco Free at Last, né? Um disco bom também, mas foi assim, fracasso de vendas. Cara, eu posso citar duas músicas que eu gosto pra caramba. Catch the Train é uma delas. Só que, cara, a relação da banda com o Pocosoft tava difícil, cara. Os caras tava realmente... Você vê algumas entrevistas do Paul Rodgers, ele fala, cara, a nossa amizade, né, ele, o Paul Rodgers e o Pocosoft, foi instantânea. E, cara, eu como amigo, eu me sentia na obrigação de ajudar até o último minuto o Paul Pocosoft, né. Então isso daí foi o que fez a banda se juntar, cara. Mas o Pocosoft, cara, ele em 72, ele também teve que ser internado de novo. Alguns shows foram cancelados. Cara, ele não conseguia se livrar do vício. E pior, num quarto de hotel, ninguém sabe direito o nome dela, mas uma moça foi encontrado lá no hotel. O produtor da banda foi lá e encontrou essa moça no quarto do Pocosoft, cara. E essa moça, ela foi levar mais droga pro Paul. Isso sem a banda saber, né? Cara, isso daí foi foda mesmo pra carreira da banda. Porque essa droga aí, cara, nada mais que era a cocaína. Exatamente, cara. O Pocosoft caiu também já no vício da cocaína. E aí, filho, o fim tava meio que anunciado, né? Bom, eles, com muito esforço, eles conseguiram fazer alguns shows, né, algumas coisas. Só que a relação tava tão desgastada entre eles que no final de 72, o Andy Fraser, né, o baixista, ele resolveu sair, cara, da banda. Isso também, sabe, não só por causa do problema das drogas do Pocosoft, cara, mas o Pocosoft também, ele tava meio que chateado, porque ele criou uma amizade tão grande com o Paul Rodgers, só que o Andy Fraser, depois no começo dos anos 70, começou a compor também letras juntamente com o Paul Rodgers. E a amizade do Paul Rodgers e o Andy Fraser foi assim se consolidando, né? Isso daí também acarretou, tipo, não vou dizer uns ciúmes, mas isso daí deixou o Pocosoft, cara, meio triste, cara, vamos dizer assim. Incrível, né, cara? Porque ele considerava o Paul Rodgers como um pai pra ele. Tanto é que tem entrevista do Pocosoft que ele fala que o Paul Rodgers foi o melhor cantor que ele viu até então, né? E foi um pai pra ele, cara, apesar de terem praticamente a mesma idade. O Paul Rodgers era realmente um cara mais centrado, né? E claro que então a gratidão de um com o outro era muito grande. E em 71 morreu Jimi Hendrix, cara, que era assim o guitarrista principal, né, pra carreira do Pocosoft, cara. Era o grande ídolo do Pocosoft, cara. E o Pocosoft, assim, emocionalmente, ele era meio fraco de cabeça, vamos dizer assim. Então a morte também do Jimi Hendrix afetou pra caramba na carreira do Pocosoft. E ele caiu nas drogas novamente, cara, em 72. Então, por causa de todos esses problemas aí, o Andy Fraser saiu da banda. E a banda
já tinha novas canções. Cara, mas foi em 1973, foi difícil pro Free, cara, conseguir gravar. Porque o Kossoff não conseguia, cara, não tava conseguindo tocar. Aí o que eles fizeram? O Rogers resolveu contratar o japonês Tetsu Yamauchi, que era um baixista, cara, né? Que foi o baixista, entrou no lugar do Andy Fraser. E as guitarras, cara, como diz o Paul Kossoff, cara, conseguiu gravar alguma coisa. Mas eles tiveram que contratar também outros, mais uns 2 guitarristas foram lá ajudar, né, a gravar, que seria o 6º disco da banda e o último de estúdio, chamado Heartbreakers. E esse disco aí foi tão conturbado esse ano aí pra banda lançar esse disco e gravar, que eu considero também um disco muito bom. Só que aí eles já usaram muito piano, né? Porque além do baixista, o Tetsu Yamauchi, eles também contrataram um tecladista, que é o John Bandrick. O John Bandrick, inclusive, ele fez assim um som, ele colocou muito piano, vou falar pra vocês, nesse disco, o Heartbreakers. E aí eu achei que descaracterizou um pouco o som da banda, né? Mas, de qualquer forma, o disco é um disco bom, cara. Não é um Firewater, vamos dizer assim, e nem um Tons of Sobs, mas é um disco bom. E, cara, um dos grandes sucessos do Free até hoje é desse último disco, Wishing Well. Isso daí é um clássico, cara, da banda. Uma música poderosa, um hard rock forte, né? A música título também, né? Heartbreaker, cara. Também não tem o que falar. Virou um clássico da banda e uma música sensacional. Então, é um disco que eu falo pra vocês, cara, é muito bom, cara. Tem uma música que ninguém praticamente conhece desse disco, chama Seven Angels, que eu acho, cara, fabulosa também. Acho uma música fantástica. Então, em 1973, cara, teve todos esses problemas aí. A banda acabou nem saindo em turnê, fizeram algumas apresentações só. E, cara, o Paul Rogers, ele meio que se encheu, né? Falou, cara, não dá mais. Acabou o contrato também com a Island Records. E aí eles resolveram parar de vez com o Free. Então a história do Free acaba em 73. Todo mundo sabe que logo em seguida, em 74, o Paul Rogers e o Simon Kirke montaram outro grupo que virou uma grande banda também, que é o Bad Company. Que, cara, também eu acho fantástico, né? Bad Company é uma das bandas minhas de cabeceira. E o Paul Kossoff, cara, nessas de idas e vindas de clínicas de reabilitação, final de 74, ele, cara, conseguiu gravar um disco bacana também, né? Ele montou uma outra banda, que é a banda dele, assim, vamos dizer, né? A banda do Paul Kossoff, chamada Blackstreet Crawler. E eles gravaram 2 discos, né? Em 74 e 75. O Blackstreet Crawler, cara, se vocês ouviram o primeiro disco, cara, tem umas músicas bacanas. Você vê ali realmente que o Kossoff era um guitarrista fantástico. E aí, o que o Paul Rogers fez para ajudar, né, o Paul Kossoff, cara? Em 76, o Bad Company, eles iam fazer uma turnê americana e eles convidaram o Blackstreet Crawler para abrir os shows do Bad Company, que era uma forma de ele estar perto, né, acompanhando a recuperação, né, as quedas vamos dizer assim também, do Paul Kossoff, né, pela amizade que eles tinham, e também para divulgar a banda do amigo, né. Então, assim, eles não tinham mais como trabalhar junto, né, na mesma banda, mas
Paul Rogers, Simon Kirke fizeram isso, cara, mas não teve jeito, cara. O problema das drogas realmente foi fundamental pro final do Free e pro final da vida do Pocosoff, cara. E muita gente não sabe, cara, né? Porque se você for pesquisar, quase você não vai saber, você não vai ver as pessoas falando, mas eu vou falar uma curiosidade aqui, uma história pra vocês. Nesse começo de tour aí que ia rolar entre o Bad Company e o Blackstreet Crawler, o Pocosoff e a banda dele, eles entraram no avião, embarcaram para Nova York. Eles iam ter um show, isso foi em 76, tá? No dia 20 de março, se eu não me engano, de 76. Eles iam ter um show com o Bad Company. E aí eles entraram no avião, tudo mais, e embarcaram. E o baixista, do Blackstreet Crawler, ele estava dormindo e quem estava do lado dele era o Pocosoff. E aí no meio do voo, cara, né? Foi um voo noturno. Ele acordou e começou a olhar, cadê o Pocosoff? Cara, o Pocosoff, vocês acreditam, ele entrou no avião já chapado, ele já estava chapado. E no meio do voo, já estava falando a verdade, já estavam chegando em Nova York, mas foi à noite isso. O baixista perguntou pro outro integrante da banda onde estava o Paul. E ninguém sabia onde estava o Paul, cara. E aí o pessoal começa a ir pra lá e pra cá no avião, procurar o Pocosoff, cadê? Bom, enfim. Os comandantes do avião mandaram todo mundo sentar, né? Porque eles já estavam aterrissando. E os caras preocupados, cadê o Paul? Bom, o cara não ia subir dentro do avião. Quando um dos integrantes foi ir até o banheiro, a porta estava fechada, cara. E aí, nessa, forçaram, abriram a porta. E por incrível que pareça, cara, Pocosoff estava morto no banheiro do avião. Incrível, cara. Mas era um fato que já estava escrito, cara, que ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Aí o avião aterrissou, os passageiros, né, a tripulação saiu do avião. E aí vieram recolher o corpo do Pocosoff e era o fim da história do Pocosoff, do Free e do Blackstreet Crawler que estava começando, né? Então, infelizmente, o Pocosoff estava morto aos 25 anos apenas de idade, tá? Então, realmente que o Paul Rogers e o Simon Kirke já disseram em algumas entrevistas que o vício, a droga venceu o rock and roll nessa história do Pocosoff, cara. Mas outras compilações, né? Algumas coletâneas, por exemplo, essa daqui que eu tenho também, ó, é uma coletânea remasterizada de 2002, cara, do Free. Foram saindo ao longo dos anos e, cara, o Free se tornou, não vou falar aquela banda de primeiro escalão, mas foi uma banda importantíssima pro rock, né, pra história do rock. E numa entrevista do Paul Rogers, ele fala isso, cara, que o Free poderia ter se tornado um Led Zeppelin, né, essas bandas de primeiro escalão aí, com uma carreira muito mais sólida e muito mais, com muito mais tempo, né. Mas tudo a gente sabe que a vida é assim, cara. Tudo tem seu tempo, né? E o tempo do Free foi esse. Se não acontecesse tudo isso, não ia surgir o Bad Company, né? Tem tudo uma ligação aí. Então, é isso daí, galera. Espero que tenham gostado aí da história do Free. Ninguém ainda contou aqui no YouTube a história realmente dessa banda incrível, cara, que eu adoro. E se você, de repente, não conhecia a banda e não conhecia os discos, cara, isso aqui foi uma oportunidade para você conhecer e, de repente, buscar os discos do Free, beleza? Então é isso aí. Espero que tenham gostado aí. Se vocês quiserem deixar um comentário aqui, vou agradecer. Mas, cara, o que fica é o legado, as músicas, os clássicos do Free para a história do rock and roll, cara. Então isso que importa. E o Bad Company continua tocando aí, Simon Kirke e o Paul Rogers. Paul Rogers, inclusive, depois teve uma participação, né? Ele gravou, inclusive, com o Queen, né? Vocês já sabem toda essa história aí. Se tornou um dos
maiores cantores do rock, cara. Sem dúvida nenhuma, Paul Rodgers. Beleza, amigos? Então é isso aí, até o próximo vídeo se Deus quiser. E viva o rock and roll sempre, e as histórias do rock nunca vão morrer. Valeu, amigos, até o próximo vídeo se Deus quiser.